E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que foi, né, essa revolução industrial. Então já aproveita, deixa seu like, segue aí, né, no arroba, se inscreve no canal. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, gente, essa revolução industrial, ela aconteceu lá no século XVIII, durante, né, o século XVIII, principalmente lá na Inglaterra. Então, foi uma grande transformação mesmo que ocorreu, né, economicamente, socialmente e tecnologicamente, que acabou mudando, né, esse cenário, essa toda a forma de trabalho, né, que as pessoas tinham, que as pessoas conheciam naquela época. Então, tudo isso foi mudando, né, para uma grande escala, né, o que podemos dizer. Então, tudo começou lá, principalmente na Inglaterra, nesse período. Então, eu vou citar para vocês, né, algumas características dessa revolução, né, o que aconteceu, como que ficou, né, esse formato, né, de trabalho, e como isso se estendeu, né, até os dias de hoje. Porém, para a gente poder, né, dar essa continuidade e eu explicar isso melhor para vocês, eu vou falar um pouquinho de como era o trabalho antes, para vocês poderem entender melhor, né, o antes e o depois, né, de como era o trabalho nessa época. A produção artesanal, por exemplo, a produção era realizada principalmente por artesãos qualificados. Cada produto era feito à mão, geralmente por um único indivíduo ou por uma pequena equipe de artesãos. O trabalho era altamente especializado e os artesãos dominavam as técnicas e habilidades necessárias para criar os produtos. Ferramentas manuais. As ferramentas utilizadas eram em sua maioria simples e operadas manualmente. Os artesãos usavam ferramentas como martelos, cinzéis, teares manuais, rodas de oleiro, entre outros, para realizar o seu trabalho. Produção descentralizada. A produção era descentralizada, ocorrendo em pequenas oficinas ou até mesmo na casa dos artesãos. Os trabalhadores geralmente possuíam seu próprio meio de produção e realizavam o trabalho de acordo com a demanda local. Ritmo de trabalho. O ritmo de trabalho era geralmente ditado pelas estações do ano e pela luz solar disponível, e especialmente no setor agrícola. Os trabalhadores seguiam ciclos naturais, como o do plantio e a colheita, e também tinham mais controle sobre o seu horário de trabalho. Baixa produtividade. Devido à natureza manual do trabalho e à falta de máquinas e processos automatizados, a produtividade era relativamente baixa em comparação com os métodos de produção industrial posteriormente introduzidos. Aprendizado por aprendizes. A transmissão de habilidades ocorrida através de um sistema de aprendizado em que os jovens aprendizes trabalhavam sob a tutela de artesãos experientes. Essa forma de aprendizado era crucial para a preservação e transmissão de habilidades e conhecimentos especializados. Então, nesse período, né, quer dizer, antes, né, desse período, né, da Revolução Industrial, o trabalho era feito dessa forma. Então, o que podemos dizer, né? O trabalho ele sempre era muito manual, não tinha, né? Por exemplo, hoje nós conhecemos máquinas, nós conhecemos grandes linhas de produção. Então, naquela época não tinha isso. Inclusive, se a pessoa morasse ali, né, num vilarejo, então era sempre sob a demanda ali daquele vilarejo, era sempre pequena quantidade, eram pessoas ali, né, trabalhavam nas suas próprias casas. Então, era bem dessa forma, era bem manual, era bem mais tranquilo, né, digamos, a forma de trabalho. Né, eu vou citar algumas características, né, do trabalho, né, depois, né, que ocorreu essa revolução. Trabalhos, né, em geral, trabalhos em casa de família, né, como funcionavam. Então, vamos lá, né? Começando pelo trabalho doméstico. Em muitos casos, as atividades realizadas em casa após a Revolução Industrial estavam relacionadas a trabalhos domésticos e familiares.
Isso incluía tarefas como costura, tecelagem, bordado, preparação de alimentos, cuidado com crianças e outras atividades relacionadas ao lar. Trabalho em pequena escala. O trabalho doméstico realizado nas casas de família geralmente ocorria em pequena escala, com um indivíduo ou uma família trabalhando para atender às suas próprias necessidades ou fornecer produtos para o mercado local. Trabalho em subconcentração. Em certos setores, a indústria, né, eles acabavam contratando trabalhadores externos para realizar parte do processo de produção em suas próprias casas. Por exemplo, na indústria têxtil, as fábricas poderiam fornecer a matéria-prima e os trabalhadores realizavam tarefas como costura e acabamento na sua própria casa. Trabalho de mulheres e crianças. O trabalho em casa era frequentemente realizado por mulheres e crianças, com a necessidade de complementar a renda familiar, especialmente nas áreas urbanas. Mulheres e crianças eram empregadas em atividades domésticas ou em trabalhos que poderiam ser realizados em casa. Salários baixos. O trabalho em casa muitas vezes estava associado a salário baixo e condições precárias. Os trabalhadores eram frequentemente pagos por peças produzidas, o que incentivava a produção em grande quantidade, mas com uma remuneração mínima. Condições de trabalho irregulares. Como o trabalho era realizado nas próprias residências, as condições de trabalho podiam variar amplamente. Além disso, a linha entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal muitas vezes se tornava difusa, levando às jornadas de trabalho longas e uma exploração dos trabalhadores. Então, após, né, a Revolução Industrial, teve, né, continuou tendo ali, né, como vocês viram, pessoas que trabalhavam ali nas suas casas, né? Tinham também pessoas que trabalhavam em fábricas, né? Que optaram por trabalhar em fábricas. Então, era sempre dessa forma, né? A pessoa, quando trabalhava em casa, primeiro que, né, assim, a remuneração também já não era lá essas coisas, né? Nesse período. Então, em casa era menos ainda, né? Então, após, né, a Revolução Industrial, as casas de família, assim, é claro, continuou tendo ali os seus trabalhos, né, os seus funcionários, porém, foi diminuindo, né, foi dando uma diminuída porque as pessoas acabavam querendo, né, trabalhar mais em fábricas, por conta muitas vezes do horário, né, porque muitas vezes a pessoa trabalhava em casa de família, a pessoa tinha que dormir no local, a pessoa tinha que ficar lá vários dias, né, e tinha uma folga só na semana para poder visitar a família e tudo mais. E muitas vezes, né, até mulheres, né, que queriam se casar, queriam montar uma família, optavam por trabalhos em fábricas, em outros locais, porque elas podiam voltar para casa, então elas podiam voltar para a família. Então, com essa revolução, foi dando uma mudada nessa questão de empregos, né, em casa de família também. E, né, a galera aí começou a trabalhar muito em fábrica. A produção que antes era uma produção muito pequena, só ali pela demanda, né, do local, começou, assim, aumentou muito, né, a demanda. Então, com as máquinas também, com o avanço tecnológico, essa produção pôde realmente ser elevada, né, para poder suprir aí os pedidos, enfim. Então, né, tem essa comparação aí, né, de antes, né, que era uma produção pequena, e depois, assim, numa grande escala. Então, eu vou citar para vocês agora algumas coisas que nós podemos ver hoje em dia, né, que o que a Revolução Industrial nos trouxe, né, e tem aí já, né, nos tempos atuais que a gente consegue ver, consegue visualizar. Então, a industrialização. A Revolução Industrial deu origem a um modelo econômico baseado na produção em massa e na industrialização. Atualmente, a maioria dos países possuem setores industriais desenvolvidos, onde a produção é realizada em grande escala, com o uso de máquinas e tecnologias avançadas. Tecnologia e automação. A Revolução Industrial marcou o início de uma era de rápido avanço tecnológico. Hoje, a tecnologia desempenha um papel central em várias esferas da vida,
desde a comunicação até a produção. A automação de processos é cada vez mais comum, com máquinas, sistemas realizando tarefas que anteriores, né, eram realizadas manualmente. Globalização. A Revolução Industrial acelerou o processo de globalização, com a expansão do comércio, a interconexão entre diferentes partes do mundo e a formação de cadeias de suprimento globais. Atualmente vivemos em uma economia globalizada, onde a independência entre países é evidente em termos de comércio, finanças e fluxo de informação. Urbanização. A Revolução Industrial impulsionou o crescimento das cidades. À medida que as pessoas migravam do campo para as áreas urbanas em busca de emprego nas fábricas, então hoje, né, acabou que a urbanização é uma característica predominante em muitas partes do mundo, onde há concentração de pessoas, infraestrutura e atividades econômicas nas cidades. Avanços no transporte. A Revolução Industrial trouxe grandes avanços no sistema de transporte. Hoje temos acesso a redes complexas de estradas, ferrovias, transportes aéreo e marítimo, permitindo a rápida circulação de pessoas, mercadorias e informações em todo o mundo. Mudanças sociais. A Revolução Industrial teve um impacto profundo nas estruturas sociais e nas relações de trabalho. Surgiram movimentos trabalhistas e a luta por direitos e melhores condições de trabalho. Além disso, a Revolução Industrial levou à transformação social significativa, com o surgimento da classe média e a melhoria geral dos padrões de vida. Desenvolvimento tecnológico. A Revolução Industrial estimulou o contínuo desenvolvimento tecnológico em várias áreas, como a medicina, a comunicação, a energia e a indústria. Esses avanços tecnológicos continuaram ao longo dos séculos 20 e 21, impulsionando ainda mais a inovação e processos científicos. Então, né, o que nós vemos hoje, o que nós temos hoje, conhecemos como trabalho, como fábricas, como trabalho em grande, né, produção em grande massa, um trabalho em larga escala, globalização, exportação. Então, tudo que nós conhecemos hoje vem lá de trás, veio lá do século XVIII, né, quando começou aí toda essa revolução industrial. Então, todo aquele trabalho, né, que normalmente era feito no campo, era ali só aquelas pessoas trabalhando, fazendo muito trabalho manual. Então, tudo isso foi mudando, né, a partir da Revolução Industrial. Comenta aí o que você achou de toda essa revolução. Segue aí no @. Não esquece de se inscrever também no canal. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.